noite, pessoal. Meu nome é David Pereira. Eu sou estudante do curso de Engenharia de Produção da Univesp. Sou integrante do grupo 5N4, que é formado também pelo Jonathan Souza e pela Renata Lima. Hoje eu vou falar um pouco sobre o nosso projeto integrador. E o título do nosso trabalho é a melhoria no processo de descarte de lâmpadas LED. Então, nós tivemos como tutora nesse trabalho a Mariana Rossi. E eu vou falar um pouquinho sobre os problemas encontrados. Então, a gente sabe que as lâmpadas LED, assim como a maioria dos componentes elétricos que a gente tem na nossa casa, todos eles têm a sua vida útil, né? Então, em determinado momento, eles precisam ser descartados. E a forma em que a gente faz esse descarte, muitas vezes não é a forma correta, né? Muitas vezes falta um pouco de informação pro cliente final de como descartar esse material, esse equipamento eletrônico, né? Muitos de nós temos em nossas casas vários componentes eletrônicos, vários equipamentos, inclusive lâmpadas, e na hora que a gente precisa fazer a substituição, a gente não sabe como a maneira correta de descartar, não sabe o que fazer com aquilo e acaba descartando no lixo comum, né? Essa é a grande realidade. E aí a ideia do nosso projeto é trabalhar, né, ferramentas e melhorar essa questão, trabalhar com a conscientização das pessoas para fazer o descarte correto, né? A gente sabe que essas lâmpadas, elas contaminam o meio ambiente, as lâmpadas de LED, e elas têm vários componentes recicláveis, né, como plásticos, metais e componentes eletrônicos que compõem essa lâmpada. E a gente sabe que vários materiais são recicláveis. Então a gente pensou em criar maneiras e diretrizes aí para que ensinem as pessoas, para que conscientizem as pessoas a fazer o descarte correto, né? Que a gente, apesar de existir várias portarias e políticas nacionais aí para o destinamento correto desses resíduos, o usuário final ele não sabe muito bem, hein? A grande maioria não sabe muito bem o que fazer com esse lixo quando dá problema em alguma coisa dentro das suas casas. Então, a gente vê que o que falta um pouco é conscientização mesmo com as pessoas e praticidade na hora de fazer o descarte, né? Não adianta a gente querer complicar, não adianta a gente falar, olha, vai procurar a lei tal da sua cidade ou do seu município e vai se informar. A grande maioria não tem esse acesso, não tem esse costume, né, de procurar como fazer o descarte correto. Então, a gente avaliou e através de umas pesquisas, a gente viu que existem muitas empresas de logística reversa. Então, essas empresas, elas é o negócio delas, né? O negócio delas é trabalhar com esse material, fazer o descarte. Então, o que falta um pouco é o elo entre o consumidor final e essas empresas de logística reversa. Todos os fabricantes de equipamentos eletrônicos, eles têm por obrigação dar um destino e fazer o descarte correto dos seus materiais. Porém, como existe esse gap aí, em que os fabricantes estão numa posição em que não tem tanto contato, né, um contato tão eficiente com o usuário final, fica um gap ali e nesse meio surgem várias empresas de logística reversa, que é aquela empresa que vai coletar o material que precisa ser descartado por um operador homologado. Então a ideia do grupo foi a criação de um aplicativo, né, onde a pessoa vai pesquisar num smartphone como fazer o descarte de um determinado
material, no caso nosso, a lâmpada de LED, e esse aplicativo vai informar a pessoa através dos dados de localização daquele usuário, vai informar o local mais próximo que ela possa fazer o descarte correto. E é aí que entra os conceitos da indústria 4.0. No caso do nosso trabalho, a gente conseguiu usar aqui o pilar da integração de sistemas, né? Porque a gente sabe que nesse caso vão usar diferentes plataformas, né? Como muitas pessoas têm uns sistemas operacionais diferentes em cada celular e também o uso da internet pelo computador. Então, a integração de sistemas ela é importante nesse processo. E também o Big Data, né? O Big Data ele é um pilar importantíssimo, talvez seria o mais usado aí para compor, né, esse aplicativo, essa ideia, porque ele tem o poder de armazenar um grande volume de dados, né, com bastante velocidade e bastante variedade de dados, né? Porque hoje o usuário ele vai colocar lá no aplicativo, ele vai se cadastrar no aplicativo. Para ele se cadastrar, ele não precisa mais estar lá colocando seus dados, ele só informa uma rede social. E a rede social já tem alguns dados dele, então através do Big Data, como tem essa grande variedade, como suporta essa grande variedade de dados, já faz aquele cadastro rápido e também já pega a localização da pessoa e confronta com a localização da empresa homologada ou do ponto de coleta que essa empresa disponibiliza, e aí a pessoa vai no ponto mais próximo da sua casa e consegue fazer o descarte correto desse material, no caso nosso específico da lâmpada de LED, né? Então a ideia do nosso grupo é a criação desse aplicativo, né, para facilitar o descarte das lâmpadas de LED. Esse aplicativo, em primeiro momento, seria um aplicativo gratuito para o usuário final, né? E ele teria o aporte financeiro dessas empresas que fazem a logística reversa, porque é um bom negócio para eles. Então, essas empresas podem manter, né, o investimento nesse aplicativo e, de acordo com a sua localidade, de acordo com a sua localização, o usuário consegue encontrar essas empresas e destinar as lâmpadas de LED para esses pontos de coleta. Então todo mundo ganha, inclusive o meio ambiente, né, que agradece para evitar, né, por evitar essa grande contaminação, porque hoje esse lixo aí, esse material descartado com lixo comum, a gente sabe que ele é descartado em lixões, né? Então, muito tempo depois, com a chuva, ele vai se degradando e vai contaminando o solo, vai contaminando os lençóis e as águas, e depois isso retorna, né, para o ser humano. Então, a ideia é uma ideia simples, né, na construção de um aplicativo em que as pessoas possam fazer esse descarte correto, aí ter informações sobre o descarte correto das lâmpadas de LED. Então agradeço a atenção, essa é a nossa ideia para o projeto integrador e boa noite.